como vão todos vocês, caríssimos alunos? E aí, rapaziada, beleza? Estou me recuperando, né? E logo estaremos ao vivo aí, em sala de aula. Mas para não deixar vocês, né, enxugando o gelo, e temos a semana de prova, eu vou bolar aqui para vocês um resumozinho sobre a independência dos Estados Unidos, que eu já falei para vocês, que é muito mais correto falar a independência das 13 colônias, né, que vão se formar no futuro dos Estados Unidos, ok? Então eu vou colocar aqui um mapa conceitual, vai ter um slide e vocês vão entender tudo bonitinho. Beleza. Então vejamos, observe aqui esse mapa conceitual, ok? Então vamos começar pegando daqui, né, as 13 colônias, né? Quais eram elas? Existia a colônia do sul, a parte sul, e existia a colônia do norte. A colônia do norte tinha trabalhadores assalariados, e a colônia do sul era chamada plantation, ok? Há uma diferença entre a colônia do norte e a colônia do sul. Uma de exploração e a outra de povoamento, ok? Vamos ver isso aqui agora em um slide. Presta atenção. Deixa eu ir aqui para o slide para vocês entenderem. Onde está o slide? Devagar. Aqui. Vamos lá. Essa aqui foi a professora Janayara Lira que bolou a parada. Vamos lá. Bom, movimento que, inspirado nos princípios iluministas, nunca esquecer isso, tá? Que a independência das 13 colônias ela é fruto dessas ideias iluministas que nós já estudamos. E entre essas ideias, aquela de se tornar independente, né? A subjugação colonial perante a metrópole, ela ser eliminada e essa colônia se tornar independente. Era um dos princípios, né, que vai se formar lá, que nós estudamos também na França, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade. Então essas ideias iluministas chegam na colônia da parte norte da América. Então, movimento inspirados nos princípios iluministas vai determinar o fim do domínio da Inglaterra sobre as 13 colônias americanas. Essas 13 colônias americanas, né, que eu vou mostrar para vocês, essas 13 colônias americanas, elas eram pertencentes à Inglaterra. Eu vou explicar tudo isso aqui certinho, né? A independência dos Estados Unidos vai influenciar os demais movimentos de libertação da América. Vai influenciar o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Paraguai, o Uruguai. Todas essas colônias que eram, a maior parte delas, colônias espanholas, né, vão se espelhar no exemplo das 13 colônias. Aqui no Brasil, que era uma colônia portuguesa, né, também vai se inspirar nesse exemplo norte-americano. Então vamos lá. Os antecedentes, aquilo que eu falei com vocês, tá? Colônia de povoamento. Qual é a característica dessa colônia de povoamento? É a parte norte dos Estados Unidos. Pequenas propriedades, uma policultura, um trabalho livre assalariado, uma produção agrícola voltada para a subsistência, né? Ou seja, eles produziam aquilo que necessitavam e faziam comércio com outros lugares. Ou seja, no momento da colônia de povoamento da parte norte dos Estados Unidos, o pacto colonial aqui ela é mais afrouxada, frouxa.
Na parte sul, que é de exploração, que eu falei, né, tem o tripé da plantation, que é monocultura, mão de obra escrava e mercado voltado para a exportação, sem dizer do latifúndio. Então essas duas características para vocês, né, não perderem de vista jamais. Diferenciação entre colônia de povoamento e colônia de exploração. Vamos lá. Então tá aqui um mapinha que eu queria mostrar para vocês, né? Essas são as 13 colônias que nós falamos. A parte norte de povoamento, tá? E a parte sul de a colonização de exploração, né? Com mão de obra escrava aqui e mão de obra assalariada aqui. Aqui uma policultura, aqui uma monocultura, né? Aqui voltado para o mercado externo totalmente, e aqui voltado principalmente para o mercado interno, né? Há uma ideia de minifúndio e uma ideia de latifúndio. Ok, rapaziada? Vamos adiante. Os antecedentes. Esses antecedentes, eu paro um pouquinho aqui, volta aqui para a gente entender uma paradinha. Aqui. Aquilo que eu falei com vocês, tá? A colonização, né, da América do Norte vai começar no século XVII. Como? Quando lá na Inglaterra estava havendo, né, uma guerra religiosa, alguns puritanos protestantes fugiram e vieram para a Virgínia, um território dos Estados Unidos, que vão fundar, batizar esse nome de Virgínia e vão iniciar então aí a colonização. Essa colonização no território do futuro Estados Unidos, ela é fruto de descendentes ingleses. Podemos dizer então que os colonos norte-americanos foram descendentes dos ingleses, tá? Então o povo dos Estados Unidos, eles são descendentes do povo inglês. Bom, e aí o que acontece? Essas comunidades, né, vão se dedicar à manufatura, à pecuária, uma pequena lavoura. Não vai haver a ideia de latifúndio e escravidão. É a parte norte dos Estados Unidos. A colonização da parte norte foi de povoamento, que nós falamos, né? E a parte sul, a relação foi de exploração, tá? E é óbvio que essa parte sua aqui, né, ela vai ter uma relação entre ela e a metrópole, uma relação muito mais harmônica, né? Por quê? Porque no norte, onde o trabalho era livre, né, e feito por pequenos proprietários, vão fazer com que essas colônias do norte ficassem mais independentes da metrópole. É aquilo que eu falei. O pacto colonial quase não vigorava na parte norte, né, dos Estados Unidos, do futuro Estados Unidos. E aí o tempo vai passar e o que as coisas vão acontecer? Vão acontecer os atritos entre a metrópole e a colônia. Como é que foram esses atritos? Tá? Isso já é no século XVIII. Bom, as relações entre as colônias do norte e a metrópole vão se tornar mais tensas. Como? Você tem que aprender uma coisa. Havia um comércio que nós chamamos de comércio triangular. Né? Os Estados Unidos faziam esse tipo de comércio triangular. Como é que era isso? Presta atenção. Os colonos, né, compravam melado dos engenhos do Caribe. Então, aqui no Caribezinho, né, eles produziam um melado. Então, as colônias do norte compravam esse melaço. Muito bem. Pegavam esse melaço, transformavam em rum. É a nossa cachaça. E trocavam
né, por escravo na África. Então, o que nós temos aqui? Então, a África, Caribe e colônias do Norte. Por isso que é triangular, triangular de 3. Né? Então, colônia do Norte vinha até o Caribe, comprava melaço, transformava esse melaço em cachaça, né, nossa, e trocava por escravos da África. E aí esses escravos, eles eram vendidos para a parte sulista, né, que é a parte escravocrata. E também se fazia um comércio com esse melaço. E aí? Aí que os ingleses, né, não viram esse comércio com bons olhos. Por quê? Porque, de certa forma, nós não podemos esquecer que a Inglaterra estava no processo revolucionário, a sua revolução industrial, e precisava da participação da colônia para mandar as matérias-primas. E aí, em 1733, o parlamento inglês aprova a lei do melado. Primeira lei que vai dificultar com esse comércio triangular. E aí o que acontece? Vai ter vários impostos para quem for fabricar o melado, e aí impostos em cima da colônia do Norte, né? Que vai ter taxas muito pesadas, né? A importação de açúcar e melado pelas colônias. Então, quem quiser obter açúcar e o melado vai pagar muito mais caro. Isso quer dizer que vai também prejudicar a fabricação do rum, né? Se as 13 colônias precisam do açúcar e do melado para fabricar o rum e levar até a África, sendo esses dois produtos, o açúcar e o melado, ficando mais caro, consequentemente fabricar o rum também vai ser complicado, né? Vai ser uma mercadoria mais cara para trazer o negro da África. Mas as colônias assim mesmo faziam os seus contrabandos. E aí estamos chegando à chamada Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra que a gente já sabe, uma questão histórica entre a França e a Inglaterra, e aí tem uma participação dos Estados Unidos muito importante nisso aí. Veja só, se vocês observarem o mapa, lá no alto, na parte norte dos Estados Unidos, existem montanhas. E atrás dos montes, né, Apalaches, havia uma extensa região que pertencia à França. E era habitada por índios. E o que acontece? Nessa região, alguns colonos franceses dedicavam-se ao rendoso comércio de pele com os índios. Ou seja, os colonos franceses, né, adquiriam dos índios peles de animais, né, para fazer comércio. E essas peles eram vendidas na Europa, né, provavelmente também na França, em um valor muito caro. Só que entre 1756 a 1763 vai estourar uma guerra. Uma guerra entre a França e a Inglaterra. Que guerra é essa? Né? Sabe que a França e a Inglaterra são muito próximas. Você tem o chamado Canal da Mancha, né? Você pode migrar tanto da França para a Inglaterra por esse Canal da Mancha. Bom, tanto os franceses como os ingleses, o que eles estavam lutando aí? Eles queriam o domínio das ilhas do Canal da Mancha. Quem ganhasse teria o monopólio dessa passagem. E o que acontece? Em 1763, a França se rende à Inglaterra. Isso quer dizer que a Inglaterra sai vitoriosa, né, nessa guerra. A Inglaterra então vai anexar as terras que iam além das montanhas do Apalache até o Mississippi. E o que tem a ver aí então com os Estados Unidos? Tem a ver
que se a França perdeu e a Inglaterra ganhou, isso quer dizer que a Inglaterra ela vai se tornar dona desse pedaço e ir até além da montanha dos Apalaches. É aí que vai ser o problema, que vai prejudicar os colonos do norte. E aí, a Inglaterra, né, por causa dessa guerra dos 7 anos, houve uma guerra custosa, ficou então em déficit. E é óbvio que ela vai fazer, se ela tem uma colônia rica, ela vai querer receber em tempo recorde esse prejuízo, taxando vários impostos sobre os colônios americanos. E aí começou, em 1763, né, criou o imposto sobre o chumbo. Aí vem o vidro, o chá, impedindo o estabelecimento de novas indústrias. Em 1764, a lei do açúcar, controlar a quantidade de açúcar nas colônias, né, vai dificultar o contrabando do melado. De novo, 1765, através da lei do selo, a lei do selo agora, exigia que todo o papel impresso na colônia tinha que ter o selo da metrópole. E para ter esse selo, tinha que ser pago uma taxa ao governo inglês, né? Ou seja, havia uma certa censura, né? Para você ter papel impresso circulando na colônia, tinha que ter o selo da metrópole, que se pagava para ter esse carimbo, né? Bom, e aí? A partir desses impostos, os americanos vão fazer o quê? Um protesto. E, achando que estava pouco, a Inglaterra resolve colocar um imposto sobre o chá. Né? Chá, que é um produto cultural inglês que vem também para os imigrantes, né? Essa ideia de se consumir chá. Só que esse chá, ele tinha um monopólio das Índias, né? Um monopólio exclusivo da Inglaterra. Somente a Companhia das Índias poderia comercializar isso. E aí, em 1770, vai ocorrer uma manifestação na cidade de Boston. 5 pessoas foram assassinadas. Passa o tempo, 1763, um navio da Companhia das Índias Ocidentais, carregado de chá, foi assaltado no Porto de Boston por um grupo de colonos vestidos de índios, e o chá foi jogado ao mar. Alguns intelectuais, inspirados pela ideia do unionismo, defendiam a independência das colônias, que eu já falei. Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Lee e Benjamin Franklin, o cara que inventou, né, o para-raio. Essas ideias uniram todas as colônias inglesas e em 1774 organizaram na Filadélfia o primeiro congresso continental. E foi aprovado que a Declaração de Direitos, que vai decidir suspender o comércio com a Inglaterra. Presta atenção, já é uma afronta. E aí, o que faz a Inglaterra? Cria as chamadas leis intoleráveis. Fecha o porto de Boston. Fechar um porto é você não ter possibilidade de fazer comércio. Exige dos colonos pagamento dos prejuízos das dívidas, né, sobre o chá derramado. E corte das liberdades sobre os colonos. Em 10 de abril de 1765 acontece o primeiro choque armado entre americanos e as tropas inglesas. Então agora vou voltar aqui no mapa conceitual para a gente seguir aquelas ideias, tá? Então muito bem. Então já falamos essa partezinha aqui, né? E paramos nessa ideia de que as 3 colônias pertenciam à Inglaterra. E o que acontece?
a Inglaterra e a França, Guerra dos 7 Anos, nós já vimos, consequência. Os ingleses vão aumentar impostos, né? Vai aumentar a ideia de independência da colônia, né? Tem aqui o Thomas Jefferson, né, com suas ideias iluministas, isso em 1776. Tá? A Inglaterra vai criar leis, que nós já falamos, essas leis vão causar revolta, que causa a Guerra dos 7 Anos. Nós vimos isso. Por causa da Guerra dos 7 Anos. Essas leis, quais eram essas leis? Leis intoleráveis, lei do açúcar, lei do chá, lei do selo. Né? Explicamos todos eles. Aquelas leis intoleráveis são as leis que vão limitar a liberdade do povo na sua própria colônia. Então, por esse slide aqui, a gente já dá uma ideia, né, do início desse processo e como aconteceu. Nesse daqui, a colonização inglesa na América do Norte, vejam vocês, aqui dizendo a diferença da colonização sul, parte sul, né, que nós já falamos escravocrata, parte norte, né, que era assalariada. Dá uma olhadinha com vocês, é um esquema, resumo para vocês lembrarem, tá? Então vamos adiante, saindo disso aqui, precisamos mais disso, vamos voltar para aqui. Bom, e o que podemos aqui já dar um adiantamento? Os antecedentes, século XVIII, quebra do pacto colonial, as três colônias governadas por um vice-rei, né, que também já podemos adiantar, a Guerra dos 7 Anos já falamos, tá? Segue. Aqui é onde fala sobre o comércio triangular, né? A parte que as colônias, né, vão fazer o comércio com a África, que eu falei, que buscam os negros africanos em troca do rum, tá? Esses escravos, eles são levados aqui para serem vendidos às três colônias sulistas, né? E a parte que nós falamos em que eles vão nas Antilhas, né, buscar aqui as matérias-primas para fazer o rum, aço. Vamos buscar um açúcar, para transformar isso na nossa cachaçinha. Tá? Esse é o comércio triangular. Aqui são os impostos que nós já falamos: lei do açúcar, lei do selo, lei dos alojamentos, lei do chá. Você tem uma lidinha aí depois. A reação dos colonos, né? O massacre de Boston, já falamos também. Né? A resposta à lei do chá. Dê uma lidinha vocês também aqui. Porque algumas figuras da reação, né, da invasão ao navio e jogam ao mar os chás, né? Travestido de índios. O anseio dos colonos. Né? O que os colonos estão querendo? Quer uma representatividade, quer uma liberdade econômica, uma liberdade política, jurídica, direito de rebelião. São ideias iluministas, né? A resposta da metrópole, as leis intoleráveis, né? Os responsáveis pela festa seriam mandados à Inglaterra para julgamento. O posto de posse seria fechado e estariam sujeitos a severas penas todos aqueles que agredissem funcionários ingleses. Então, realmente estava formado, o campo estava minado. O que se forma então? Os congressos, né? Um momento que vai ser decisivo para a formação de grupos rivais. Em 1764, o primeiro congresso da Filadélfia,
vai elaborar um documento de protesto, pedindo fim das tarifas, restrições mercantilistas. O rei inglês vai vetar. Um ano depois, surge o segundo. E aí agora sim vai ser criado um exército comandado por George Washington. Inicia então as guerras entre colonos e metrópoles. O Thomas Jefferson redige a Declaração de Independência, 4 de julho, no momento que consegue a independência das 13 colônias perante a metrópole inglesa, famoso 4 de julho. Os colonos têm o apoio da França, os franceses vão apoiar os Estados Unidos, a Holanda e a Espanha. Tudo aqui principalmente a Holanda e a Espanha, questão de comércio. Em 1871, vitória dos colonos, e em 83, a Inglaterra reconhece a independência. Aqui vemos a Declaração de Independência, 4 de julho, assinado George Washington, Thomas Jefferson. Em 1603, a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias americanas. Em 1687, os Estados Unidos promulgam a sua Constituição, com forte influência de ideias iluministas, e a Constituição americana. Vamos dar um tempo de novo, voltar lá, na outra partezinha, para a gente voltar para cá novamente. Ok. E aí? A independência de direito de fato. Em 1705, vai surgir então o segundo Congresso Continental, que decidiu criar um exército colonial. Esse exército vai ser dirigido por George Washington, um rico plantador de algodão do sul, escravocrata. Em 4 de julho de 1706, o Congresso assina a famosa Declaração de Independência das 13 colônias. E a partir de então, chamada de Estados Unidos. Agora podemos falar de Estados Unidos. Quer dizer, uma reunião de estados independentes, que é chamado de Estados Unidos, que vão ser independentes. A Declaração de Independência foi feita por Thomas Jefferson, e dela constava os direitos naturais do homem, direito à vida, à liberdade, busca da felicidade, claro, pensamentos iluministas, direito de rebelião de um povo contra um governo que não garantisse tais direitos. A independência estava proclamada legalmente, mas ainda não foram conquistadas. Foram necessários anos de lutas sangrentas para que ela se efetivasse. As forças norte-americanas tinham problemas para manter os territórios conquistados. Benjamin Franklin viajou a Paris, olha só, viajou até a França, a fim de conseguir o apoio dos franceses. Lembra que a França tinha tomado cacete contra os ingleses. Chegou a hora da forra, E o que acontece? Os franceses dão apoio aos norte-americanos, pede também um apoio aos espanhóis, tem um déspota esclarecido, um rei, voltado para as ideias iluministas, filosóficas, também vai apoiar a luta dos americanos contra os ingleses. Após a derrota, os ingleses se retiram da América. No entanto, a paz definitiva foi assinada em 1783, veja só com tanto tempo, Desde 4 de julho de 1783 até 83, quando a Inglaterra vai assinar dizendo: vocês são um país e não mais uma colônia pertencente à Inglaterra. A Inglaterra reconhece legalmente a existência de um novo país no mundo, os Estados Unidos da América. Então, podemos voltar agora para os slidezinhos, para a gente, vamos terminando. Então, a Constituição americana vai ficar pronta em 1717, uma Constituição de República Federativa,
né? É republicana, é federativa, os Estados são independentes, sistema presidencialista, divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, direito de liberdade, igualdade jurídica, voto universal masculino, índios, negros e mulheres serão sem direitos constitucionais, né? Na época ainda, negros, mulheres e índios não eram tidos ainda como cidadão. E vai manter então essa escravidão, essa luta entre o sul escravocrata e o norte é chamada de guerra de secessão, que é um assunto lá na frente. Bom, aqui já tem os princípios inícios que a gente conhece já um pouquinho, né? Na Declaração de 1776 e na Constituição de 1787. A igualdade perante a lei, tolerância religiosa, soberania popular, liberdade de reunião e expressão, liberdade de pensamento social, separação de poderes, igualdade de todos perante a lei. Discutindo os princípios iluministas da Declaração de Independência da Constituição dos Estados Unidos, a gente vai perceber que a declaração ela tem muito, né? Muito da ideia iluminista, né? Aí vocês dão uma lidinha em casa também, da declaração de 1766, tá? Um resumo da Constituição norte-americana, destaque nessa frase: nós, o povo dos Estados Unidos, visando formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade doméstica, prover defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir os benefícios da liberdade para nós próprios, a nossa posteridade, ordenamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Muitos países vão copiar essa Constituição, que também ela é baseada pelas ideias iluministas e também pela Declaração do Direito do Cidadão lá na Revolução Francesa. Aí a gente vai dando um salto aqui. O que se deve levar em conta? O conceito de liberdade e cidadania é diferente das concepções de hoje, claro, né? Liberdade e cidadania não era para todos. Só que esses pontos foram debatidos posteriormente, na construção das modernas leituras sobre cidadania e democracia nos Estados Unidos atuais. Pode-se dizer que, levando-se em conta o interesse envolvido, a Constituição americana trouxe a mais ampla democracia possível para a época. O povo, para não ficar muito longo, é isso que vocês têm que estudar, entenderem, perceberem como eram essas 13 colônias, como foi formado, a ideia de colonização de exploração versus colonização de povoamento. Percebeu que essa colônia começou a fazer uma luta para se tornar independente, porque realmente aconteceu isso. Quais foram os fatores que levaram essas 3 colônias a tomar essa postura? Perceber sempre as ideias iluministas, perceber o processo de luta como foi, a participação fundamental da França, a participação fundamental da Holanda e da Espanha, houvesse êxito total, e as consequências disso, né, que foi principalmente a inspiração para que outras colônias do mundo se tornassem independentes. Não podemos esquecer que pela primeira vez aqui nas portas ocidentais, uma colônia se torna independente de sua metrópole. Nunca jamais tinha havido um exemplo como esse de liberdade de uma colônia perante sua metrópole. O primeiro exemplo vai ser norte-americano, que vai se espalhar, como fogo em brasa,
em Mato Seco. E muitos colonos e muitas colônias vão aderir a essa ideia. Ok, rapaziada? Bons estudos e boa prova para vocês. Ok? Abração.